Então, uma boa noite a todos e a todas. Meu nome é Alisson, eu sou aqui um dos membros do Observatório Cyber Leviatã, que no dia de hoje está recebendo o professor Gustavo Santos, para tratar sobre um assunto aí, a relação, né, entre a democracia e a tecnologia, sobretudo do ponto de vista da democracia constitucional. O tema, como constou no card, é a democracia constitucional e a internet, entre a ameaça da desinformação e os riscos das respostas governamentais. Eu acho que é o tema que está na pauta do dia, e hoje em dia todo mundo, né, ou melhor, muita gente comentando e muita gente preocupada sobre isso, mas não com a profundidade de pesquisa que o professor Gustavo tem. E é essa a razão pela qual ele está aqui hoje com a gente para tratar sobre essa temática. O professor Gustavo é professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Católica de Pernambuco, doutor em Direito pela UFPE, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio pós-doutoral na Universidade de Valência. Além disso, é visiting scholar no Boston College. O nosso observatório tem tentado buscar se tornar uma referência ou um espaço de debates e debates confiáveis a respeito desses temas que envolvem o direito e a tecnologia. É importante lembrar que é uma iniciativa que tem sido coordenada pelo professor Zé Luiz Bolzan e a professora Edilene Lobo, que é, na verdade, os dois que nos guiam aí na direção desses caminhos, ou tentando desbravar esses sistemas tecnológicos que tanto impactam a vida da gente. Eu queria até mencionar hoje que essa iniciativa tem dado muito certo e tem nos surpreendido, porque o Observatório tem menos de um ano. A gente criou depois do meio do ano passado. E as nossas lives têm tido um público muito interessante. A de hoje, especificamente, eu acabei de olhar, ela está exatamente nesse momento com 283 inscritos dos 300 que nós liberamos. A gente libera 299 ingressos, na verdade, porque um já é o meu, quando eu crio a live. 299 ingressos, nós estamos com 286. Mentira, acabei de olhar aqui de novo, 286. Ou seja, todas as lives estão participando e isso tem mostrado aí que as pessoas estão interessadas em discutir essa temática, porque, de fato, é uma temática muito relevante. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, e antes de passar a palavra ao nosso palestrante, queria passar a palavra ao professor Bolzan, para que possa fazer a saudação inicial e os comentários que julgar pertinentes. Boa noite, professor Bolzan. Boa noite, Alisson. Boa noite, Gustavo, nosso palestrante, colegas do Observatório. Veja do Observatório, é a professora Caitlin, que vai estar nos acompanhando e nos dando a honra da sua presença virtual, mas, né, essa presença que podemos ter hoje, né, nesses tempos, dizendo a nossa satisfação de, por um lado, né, como disse o Alisson, estarmos tendo essa aceitação, né, da proposta do Observatório. Acho que isso é o que nos move, de fato. A gente está tentando criar esse espaço, né, e viabilizar esses tempos difíceis que a gente está vivendo, um lugar de fala, não só para os colegas e amigos e parceiros do SAIR, mas também para todos aqueles que se interessam pelas temáticas, né, que envolvem aí as relações entre direito e tecnologia nos seus mais variados vieses. Eu comentava antes, né, o Gustavo, a gente, desde o ano passado, já tínhamos conversado da possibilidade dele participar de alguma atividade do Saber. Agora tivemos, né, a possibilidade de viabilizar essa participação. Aí, por isso, eu agradeço, né, enormemente a disposição que ele dispor do tempo, né, para estar aqui. Dizer que o Gustavo é um pesquisador já reconhecido no Brasil e fora daqui também, né, que tem um trabalho muito relevante nessas temáticas, né? Foi representante da área do direito na CAPES, né, também. Então, é alguém que não só tem experiência acadêmica no sentido, né, da atividade docente e de pesquisador, mas também é uma experiência, né, do funcionamento da pós-graduação, né, em direito no Brasil como um todo. Então, Gustavo, a palavra é tua, né? E mais uma vez meu agradecimento pessoal, né? E sempre o pessoal da Unicap é, de fato, o celeiro de diversos amigos, né, que sempre nos prestigiam, né, e que permite que a gente vá levando esses tempos de pandemia de uma maneira mais tranquila. Né? Um abraço, Gustavo, um abraço
Caitlin, né, e um abraço aos nossos parceiros aqui do Cyber, Edilene, Raíssa, Bruno, que estão já conosco. E um abraço também a todos e todas que estão, né, participando dessa atividade do Cyber. Obrigado pela participação de vocês. Contigo, Gustavo. Eu é quem agradeço, Bolzan. A gente já se conhece há algum tempo, né? Já participei de atividade, inclusive lá na Unicinos, já com tema próximo, né? Porque eu já trabalho há algum tempo com a pesquisa em torno de meios de comunicação e democracia, meios de comunicação e direitos fundamentais, né? E é um prazer estar aqui. Eu lamentava a gente não conseguir marcar um dia, um horário, tal, desde o final do ano passado, e a gente conseguiu agora, né? E eu já tive a oportunidade também de apresentar a você a minha pesquisa lá na rede, né? Bolzan, além do observatório, ele tem uma iniciativa muito boa com, inclusive, algumas pessoas da Unicap, né? Pimentel, Paloma, sobre direito e tecnologia, juntando grupos de pesquisa que trabalham com direito e tecnologia. Então, o meu grupo de pesquisa tem o meu trabalho, né? A minha linha dentro do grupo, e eu já tinha feito essa apresentação. Vejam, o meu interesse na internet vem do meu interesse em direitos fundamentais na comunicação. Eu trabalho há muito tempo com esse link, essa relação de constitucionalismo e democracia, a ideia de democracia constitucional, e dentro desse link, tanto tem aqueles aspectos que há repulsa, não é? Em que há incompatibilidades, em que há tensões entre democracia e constitucionalismo, e aqueles em que há a retroalimentação. Então, nessa retroalimentação, eu vejo os direitos fundamentais nas relações comunicacionais como o centro dessa relação de retroalimentação. Não há democracia sem liberdade de expressão. Não dá para a gente imaginar uma democracia na qual a gente não pode dizer o que pensa, uma democracia na qual o pluralismo que marca a democracia não tem espaço para manifestação. Então, eu acho que esses direitos fundamentais na comunicação estão no centro da relação de constitucionalismo e democracia. Quer dizer, na parte boa dessa relação, né? Tem a parte ruim da relação, que aí eu também já escrevi sobre, né? Tem um livro sobre essa tensão, a legitimidade do judiciário, jurisdição constitucional, mas não é o nosso tema aqui. Vejam, necessariamente, democracia coloca o problema da comunicação. Se a gente pegar palavras em torno da definição de democracia, a gente sempre vai encontrar palavras que têm a ver com comunicação, que remetem à comunicação. É pensar em diálogo, é pensar em debate, é pensar em divergência, em consenso, em dissenso. Sempre quando eu uso essas palavras, eu estou pensando em alguma forma de comunicação. Quer dizer, sem a garantia de um espaço de comunicação, não haverá democracia, né? Isso desde a democracia clássica. Eu gosto de chamar a atenção para o fato de que a democracia ateniense ela se dava em uma época que não tinha meios de comunicação, mas havia já naquela democracia, uma preocupação com comunicação, né? A ideia de isegoria, que está presente lá na democracia ateniense, é uma preocupação com a igualdade de fala na Assembleia, ou seja, de que não exista um desequilíbrio entre os que falam na Assembleia. Então, só em democracia a gente tem que pensar necessariamente em comunicação. Isso é mais grave nas democracias modernas, por quê? Porque nós temos os meios de comunicação com instrumentos que facilitam a comunicação, que aproximam, mas que também criam novos problemas e aquele problema da possibilidade de assimetrias na comunicação na democracia, aquele problema é potencializado, né? Então, se você pegar os meios clássicos de comunicação, os meios que a gente conhecia até a internet surgir, todos eles colocam problemas para a democracia. Eu podia enumerar aqui vários, mas eu vou dar ênfase em um, que é um problema de igualdade, de equidade. Há uma assimetria entre quem tem acesso e quem não tem acesso aos meios, né? Eu posso falar, colocar minhas ideias aqui, e essas ideias são ouvidas por poucas pessoas. Agora, o filho do Roberto Marinho pode levar no Jornal Nacional a ideia dele, a posição política dele, e ele vai ter acesso a milhões de pessoas. Então, aí é uma assimetria.
que todo meio de comunicação coloca. O jornal, lá no século XVIII, século XIX, nascimento dessa nossa democracia moderna, o jornal já colocava esse problema. Mas o rádio colocou mais fortemente, tanto é que os americanos já fizeram nascer a radiodifusão com regulação, com preocupação dos impactos dela. A televisão aprofundou isso. E esse problema tomou outra dimensão quando surgiu a internet, né? Então, a internet coloca problemas que já estavam ali nos outros meios de comunicação em outro patamar e traz outros problemas que a gente precisa refletir sobre eles. Veja, quando a internet surgiu, antes da gente começar aqui, até o Alisson estava falando que viu uma entrevista de Bill Gates em 1995. Eu não sei se nessa entrevista Bill Gates tocou em alguma coisa sobre democracia, mas nessa época, todo mundo imaginava que a internet traria apenas coisas boas para a democracia, apenas incentivaria a democracia, reforçaria a democracia. É engraçado ler um texto do próprio Bill Gates, que circula na internet, um texto, se eu não me engano, é de 96, que ele falando sobre internet e democracia. Ele só destaca aspectos positivos da internet, né? E esses aspectos positivos são óbvios, né? Dá mais acesso ao número maior de pessoas ao espaço público, né? Se imaginava na época que era a nova esfera pública, né? Agora todos os debates serão ali na internet. Então, a interatividade faz com que a gente não fique só passivamente recebendo a informação, mas que a gente possa também produzir informação, repassar informação. E a disponibilidade de informações para o cidadão ser consciente do que está em jogo, né, do que está sendo decidido, ajuda bastante a democracia, reforça a democracia. Né? Então, se você pegar textos da década de 90, todo mundo ali, quando reflete sobre democracia, está falando que a internet reforça a democracia, que a internet é boa para a democracia. Né? Na verdade, até 2016, poucos eram os que apontavam o dedo para a internet e falavam dos riscos da internet para a democracia. Né? Fora os apocalípticos, né, que esses acertam sempre quando algo dá errado, porque eles dizem que tudo vai dar errado. Né? Então, alguns que já diziam há muito tempo, desde o nascimento da internet, que aquilo ali trazia aspectos negativos, mas poucos diziam que existiam problemas tão graves como os que a gente conheceu de 2016 para cá. Eu digo que esse problema, esse paradoxo democrático da internet, que é esse que, além de alimentar a democracia, ela também ameaça a democracia, esse paradoxo democrático não estava no radar dos juristas, dos constitucionalistas, não estava no radar dos cientistas políticos, dos estudiosos de mídia, até 2016. O que aconteceu em 2016? Todo mundo sabe, 2 fatos que chamaram a atenção de todo mundo. O primeiro é o plebiscito do Brexit no Reino Unido, e o segundo é a eleição de Trump nos Estados Unidos. Né? Ali, a gente está falando de 2 processos decisórios, 2 processos eleitorais em sociedades que são democracias consolidadas. A gente não está falando de democracias em construção, de democracias com problemas na construção, não, são democracias consolidadas. 2 das mais consolidadas democracias do mundo. E com um público com alto grau de instrução, um público que tenha à disposição um volume muito grande de informações, muitas fontes, né, um pluralismo muito grande de fontes, e aquelas 2 eleições foram inundadas de notícias falsas, notícias distorcidas, né, manipulação de informação. Não é que a mentira tenha sido trazida ali para a esfera política, a mentira sempre existiu, né? A mentira do ser humano. Né? Todo mundo mente, eu minto, Bolzano mente, vocês todos aqui que estão nessa sala mentem. E na política a mentira sempre foi utilizada, né? Boatos, rumores, né? Sempre foram utilizados. E a mentira é clara, sempre foi utilizada na política. O problema ali é como a mentira foi utilizada. Né? A mentira foi utilizada de uma forma profissionalizada, com uso de Big Data, dirigindo a informação, pensando nos sentimentos das pessoas, né? Nas reações que aquelas pessoas teriam aquele tipo de informação. Então, a partir dali, a gente passa a ver um monstro
muito grande. O do Brexit é interessante quando você vê que é assustador o dado de que algumas pequenas cidades no Reino Unido, cidades que foram extremamente beneficiadas por fundos da União Europeia, né, foram cidades que votaram maciçamente pela saída do Reino Unido da União Europeia. Por que essas cidades fizeram essa opção? Se elas foram transformadas por dinheiro da União Europeia? Campanhas de desinformação. Eu vou usar daqui para frente, principalmente a expressão desinformação, que inclusive eu coloquei no título da fala, porque a expressão fake news ela tem 1000 problemas, né? Vocês já devem ter discutido bastante isso aqui em outras oportunidades. Né? Em primeiro lugar, porque não é só mentira. Esse fenômeno vai além da mentira, né? É manipulação da informação, né? Muitas vezes a informação é verdadeira e é parcialmente falsa. Às vezes ela é totalmente verdadeira, mas ela está sendo colocada de forma diferente, por exemplo, com uma manchete que destaca só um determinado aspecto para ser sensacionalista. Às vezes é uma informação antiga que está colocada descontextualizada, tem um conjunto de possibilidades. Mas eu acho que o principal motivo para a gente abandonar na academia o uso da expressão fake news são os usos que a expressão tem na política. Alguns dos maiores manipuladores da informação nessa nova onda de um populismo digital que tem pelo mundo, alguns deles usam a expressão fake news para acusar todo tipo de informação que não lhes agrada. Então, Trump, por exemplo, chegam para ele e dizem, estão dizendo que você não paga imposto de renda. Ele, fake news, né? Bolsonaro, dizem, olha, o governo não atendeu Manaus a tempo. Fake news, né? Trump já chegou a colocar comentário em notícia de grandes jornais americanos. Chega lá e coloca embaixo, fake news, né? E assim, Viktor Orbán e outros utilizam a expressão. Então, ela perde um pouco a capacidade de definir o que a gente quer definir. Então, desinformação é uma expressão que talvez fale melhor, né? Ajude mais a gente a entender o problema. Veja, de 2016 para cá, o fenômeno ficou radicalizado, né? De lá para cá, a gente só ouviu falar em novos processos atacados por campanhas profissionais de desinformação, né? Então tem a eleição do Quênia, tiveram que fazer uma nova eleição, porque a eleição foi anulada por causa da desinformação, e a segunda campanha novamente foi atacada por desinformação e acabaram anulando, porque não iam ficar refazendo a eleição a cada mês, porque tinha desinformação, né? O Quênia foi em 2017, o Brasil em 2018, Indonésia e Índia 2019, só para dar alguns exemplos. Agora, esse trabalho de corrosão da democracia pelo uso de campanhas profissionalizadas de desinformação não se dá apenas em períodos eleitorais, né? Se transformou, em alguns casos, inclusive, em estilo de governança, né? É um ataque cotidiano, né? O mundo vive uma onda de um populismo digital, um populismo online, eu não sei exatamente qual é a expressão que melhor define isso. E esses grupos, eles arremetem contra as instituições que são fundamentais para a democracia cotidianamente, né? Aqui no Brasil, se você pegar os ataques nas redes sociais ao STF, por exemplo, e a grande mídia, são cotidianos, né? São cotidianos. A quem interessa uma deslegitimação genérica do Supremo Tribunal Federal? Eu sou um crítico do Supremo Tribunal Federal, né? Na minha atividade como professor de Direito Constitucional, na minha atividade como pesquisador em Direito Constitucional, eu tenho muito, na minha história como pesquisador e professor, eu tenho muitas críticas ao STF, mas elas são críticas em um diálogo, né? Eu respeito a posição que o STF tem nessa estrutura da democracia constitucional, mas não é o caso da forma como esses grupos profissionais de desinformação fazem. Da mesma forma em relação à mídia, né? A grande mídia. A gente não pode imaginar uma democracia sem certas âncoras que são grandes grupos de mídia profissionais, com o CNPJ, claro, ali, que respondem na justiça quando erram, que respondem dizendo nós erramos, né? Esses canais, né, esses veículos, são fundamentais para a democracia. A quem interessa deslegitimá-los de forma genérica,
não é? Então, é um ataque que não é um ataque apenas para ganhar pontualmente uma eleição. É um ataque mais perigoso, porque é um ataque à democracia em si. Se você acompanhar as publicações de pesquisadores que estão infiltrados nesses grupos mais radicais, é o caso, por exemplo, vocês já ouviram aqui o Davi Nemer, né, que é do Espírito Santo, é professor nos Estados Unidos. Tem o Fabrício Benevenuto, né, da área de informática da UFMG. Você fica assustado, porque você vê que esses ataques são ataques orquestrados, ataques que têm um comando, têm funções ali dentro da campanha nas redes sociais. E para quem defende a democracia não é fácil. Não é fácil, Bolzan, defender a democracia. Em primeiro lugar, porque cá para nós a democracia é chata, né? A democracia é chata. A linguagem da democracia é chata, né? Muita coisa que a gente fala nas aulas de teoria do Estado, nas aulas de direito constitucional, né? Da estrutura do Estado de direito, do Estado constitucional, para uma pessoa do povo é uma chatice parar meia hora para escutar aquilo e tentar entender aquilo. Agora, por outro lado, ela não se estabelece naturalmente, ela não é uma obra da natureza, né? A democracia ela precisa de acordos prévios, ela precisa de posturas específicas daqueles que disputam o poder, né? Eu preciso ver no meu adversário uma dignidade que faz com que eu tenha um respeito por ele, mesmo discordando de tudo que ele fala, né? Isso é muito difícil porque isso é contra uma forma de reagir ao diferente que é mais comum nas pessoas, né? A gente normalmente não gosta muito do diferente, normalmente a gente reage de uma forma de repulsa, né, ao diferente. E isso explica um pouco a tendência que a gente foi vendo na internet nos últimos tempos de que as pessoas passaram a se refugiar um pouco nas bolhas ideológicas, né? Eu mesmo vivo em uma bolha ideológica que me dá segurança. A minha bolha ideológica é a bolha dos constitucionalistas, né? A bolha dos democratas. Né? Eu saí de todos os grandes grupos de WhatsApp, de Telegram, que tinha todo tipo de gente, aquele povo das teorias da conspiração, em razão de uma tentativa de preservar a minha saúde mental. Né? Então, a gente vai tendendo cada vez mais a entrar em bolhas. E a internet vai viabilizando isso, vai ajudando isso, né? Vai nos mostrando os parecidos, né? As redes sociais ou nesses aplicativos de comunicação, os grupos que a gente vai formando. Isso vai trazendo mais problemas para a democracia, né? No lugar de um aprendizado para conviver, a gente vai criando polarização, radicalização, não é? Porque quando eu coloco a minha posição para quem discorda radicalmente da minha posição e eu escuto aquela pessoa, eu tendo a ter um cuidado maior na formulação da minha posição e muitas vezes eu mudo. Eu mudo aspectos, né? Eu noto que o adversário tem alguma razão em alguma coisa. Tem um estudo bem interessante, depois eu posso mandar o link para Bolzan, um estudo que foi publicado em 2018, de uns pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, que eles mostram bem isso, né? A importância do aprendizado social, ou seja, a gente está em grupo e discutir em grupo um determinado tema ajuda a gente necessariamente a entender um tema. Quando você é confrontado com a opinião dos outros, você entende melhor o tema. Eles fizeram grupos diferentes, colocaram pessoas em grupos diferentes e mostraram para aquelas pessoas uns dados da NASA sobre mudanças climáticas. E eles ofereceram incentivo monetário para essas pessoas se essas pessoas chegassem à melhor interpretação sobre aquilo. Né? O grupo que chegasse à melhor interpretação. E qual seria a melhor interpretação? A melhor interpretação para a pesquisa, claro que o pessoal não sabia, era a interpretação que a NASA fez dos seus dados, certo? Então,
como eles discutiriam ali e chegariam a um resultado, ia ser comparado aquele resultado ao resultado que a NASA chegou. E eles fizeram o seguinte, alguns grupos, eles identificaram ideologicamente os membros, né? Eles identificaram os membros. E em um grupo, ninguém estava identificado politicamente. Exatamente nesse grupo, que ninguém sabia qual era o posicionamento político do outro, esse grupo foi o grupo que chegou à melhor interpretação, né? Porque todo mundo lia, fazia a sua interpretação e depois falava no grupo, né? Colocava no grupo a sua interpretação. E um lia a interpretação do outro e ele tinha a oportunidade depois de mudar a sua interpretação. Então as pessoas aceitavam mais a opinião do outro, prestavam mais atenção no posicionamento do outro, naquele grupo que não era o pessoal identificado politicamente. E o grupo de pior desempenho, o grupo que teve a pior média de interpretação, foi o grupo no qual as pessoas eram identificadas pelo logotipo do partido. Então, tinham as pessoas que tinham ali o elefante, porque eram republicanas, e outras que tinham o burrinho, porque eram democratas. Então, nesse grupo, as pessoas consideraram menos a opinião dos outros. Então, é claro que esse fenômeno da polarização, das bolhas, da radicalização que tem dentro das bolhas é ruim para a democracia, né? Fragiliza a democracia. Outro problema, que aí eu chego no centro do que eu quero chamar a atenção, porque a nossa discussão gira em torno de que caminhos a gente pode encontrar para superar, né, esse que eu estou chamando de um paradoxo democrático da internet, é o fato de que a democracia, ela além de ser chata, né, ela é frágil, porque ela franqueia aos inimigos da democracia um espaço que, se ela não franqueasse, ela correu o risco de se suicidar, né? Então, ela precisa franquear aquele espaço, e aquele espaço vai ser usado contra ela, né? Então, isso é um problema sério. Os inimigos da democracia normalmente recorrem a uma argumentação de direitos fundamentais, direitos humanos, quando eles estão sob o ataque de uma reação do Estado. Então, normalmente, aquele que repassa desinformação, que cria desinformação, ele fala que quando se busca alguma punição, né, por exemplo, uma rede social suspende a conta dele, ele alega liberdade de expressão, né? Ele alega liberdade de reunião, liberdade de associação e outras garantias que são importantes para a democracia. Quer dizer, ele quer garantias democráticas para continuar o trabalho de corrosão da democracia, né? Isso é um problema sério. Então, não é incomum que, ao reagir a essas campanhas de desinformação, ao reagir às ameaças que a democracia vem conhecendo vindas da internet, as pessoas tendam a apresentar uma proposta meio exagerada, né? Uma proposta que não seria muito recomendável do ponto de vista da democracia, propostas que desconsideram muitas vezes aspectos do próprio conceito de democracia, mas principalmente direitos fundamentais. Esse campo da liberdade de expressão é um deles. A gente tem que pegar o exemplo do debate que a gente já conhece há muito tempo, porque já desde pós-Segunda Guerra Mundial, quando se começa a fazer uma expansão da proteção de direitos humanos na ordem internacional, já se protege a liberdade de expressão fazendo a ressalva do discurso do ódio. Então, já tem uma certa experiência, tanto no plano internacional como nas democracias constitucionais, sobre o tratamento do chamado discurso do ódio, né? Aquele discurso que tende a uma violência contra um determinado grupo social específico. E os problemas que a gente tinha que a gente tem, porque não foram superados esses problemas, em relação ao discurso do ódio, a gente também tem aqui, quando a gente fala em relação à desinformação, tem o risco sempre de errar na mão, na reação, né?
a conduta com o mundo de alguém num debate que está muito irritado com uma clara campanha de desinformação profissionalizada com finalidade política, quer dizer, devia prender todos eles, né? E eu acho que o caminho da criminalização do usuário desse... eu vou usar uma figura aqui que talvez ajude todo mundo a entender de quem é que eu estou falando, esse tiozão do WhatsApp, né? Criminalizar o tiozão do WhatsApp, talvez não seja um caminho compatível com a democracia constitucional. Quem é esse tiozão do WhatsApp? É aquele cidadão comum que é passador, quanto mais de teorias da conspiração, de mentiras. Eu lembro de uma senhora que eu vi outro dia no Facebook, não sei porque que ela era minha amiga de Facebook, que era aquela que bota as flores e bom dia, coloca orações tal, e depois vem com uma notícia bem mentirosa, né? Ela colocou na campanha eleitoral americana. Não sei se vocês lembram desse episódio que o governo americano, a Marinha Americana, mandou um navio hospital para Nova York para ajudar lá, porque Nova York foi o estado que, no primeiro momento, explodiu, né, a Covid. E ela colocou uma notícia que era o seguinte, que o Trump tinha mandado o navio para tirar crianças que eram escravizadas nos subterrâneos de Nova York pelos democratas e que, graças a Deus, o nosso presidente... E eu fiz um comentário lá dizendo, minha senhora, pelo amor de Deus, que isso aí é de uma loucura tão grande acreditar num negócio desse. Aí ela me bloqueou, né? Aí ela me bloqueou. Mas é esse personagem que eu estou falando, que muitas pesquisas mostram que esse é o principal repassador de notícias falsas nas redes sociais. Tem uma pesquisa do pessoal do MIT, um grupo grande do MIT, que foi financiada pelo Twitter, então eles tiveram acesso a todos os dados do Twitter, e eles concluíram várias coisas interessantes, mas sobre quem é que repassa, eles mostraram bem que são pessoas com pouca atividade no Twitter, poucos seguidores no Twitter, com mais de 60 anos, né? Pessoas com pouca familiaridade com a internet. Então, não é essa pessoa que deve ser objeto de preocupação maior do Estado, na hora do Estado reagir às campanhas profissionalizadas na internet. A gente tem que dar um foco nessas máfias digitais, nesses grupos que produzem e profissionalmente distribuem essa informação falsa com objetivos. Eu estou falando de objetivos políticos porque a gente está falando de democracia, mas tem outros objetivos. A desinformação tem sido usada também para destruir, por exemplo, empresas, né? Acabar com a imagem de uma determinada empresa com fins comerciais. Então, são esses grupos que têm que ser atacados, né? A gente tem que ter também uma preocupação em diferenciar bem períodos eleitorais, né, a regulação de períodos eleitorais da normalidade da vida democrática. Há muita coisa que a gente não consegue justificar, a gente não consegue aceitar de intervenção, por exemplo, na liberdade de expressão durante a normalidade constitucional, durante o dia a dia de uma democracia constitucional, que no período eleitoral a gente consegue. A gente consegue fazer várias restrições à liberdade de expressão no período eleitoral. A gente tem um monte de normas aí, e, por exemplo, que o candidato precisa registrar o CPF na propaganda, que o candidato nas redes sociais ele precisa ter um tempo determinado que ele tem que informar que está comprando aquele espaço. Quer dizer, a gente faz um conjunto de restrições e que não é difícil justificá-las. Por quê? Porque o período eleitoral é um período curto com consequências muito impactantes na vida das pessoas. Então, muitas vezes não dá para você desfazer uma campanha de desinformação dentro do período eleitoral. Às vezes você consegue provar que era uma mentira. 1 ano depois da campanha eleitoral, 2 anos depois da campanha eleitoral, e a campanha já está decidida, né? A eleição já está decidida, né? A campanha já acabou, a eleição está decidida. Então, eu tenho observado bastante mundo afora as iniciativas contra a desinformação. Eu tenho visto que as democracias menos consolidadas e as ditaduras têm tendido a medidas comprometedoras, né? Mas democracias constitucionais fortes, estáveis, que estão começando a reagir ao problema, têm colocado o período eleitoral em destaque. É o caso, por exemplo, da legislação da França. A França foi a primeira grande democracia constitucional a fazer uma lei específica sobre desinformação. E ela dá foco
em dois aspectos eu destaco aqui. Um deles é o período eleitoral, para tentar garantir a integridade das eleições, e um combate à interferência externa, né? A interferência externa que foi muito importante na Inglaterra, foi importante nos Estados Unidos e na França também, tanto na campanha que elegeu Macron, como mais recentemente naqueles movimentos dos coletes amarelos, né? Dentro daquele movimento, o governo francês identificou que havia muito incentivo às manifestações que vinha de governos estrangeiros, que até hoje é um mistério qual é o interesse desses governos estrangeiros, né? A mais difundida hipótese é de que simplesmente são governos de países que não são democracias, que querem simplesmente desmoralizar a ideia de democracia constitucional, tal, querem simplesmente, porque se ninguém é uma democracia estável, eles são alguma coisa, né? Se todo mundo rebaixa ao ponto de uma democracia instável, como, por exemplo, a Rússia já é alguma coisa de democracia, né? E a gente tem uma vantagem nisso, né? Que a gente tem uma estrutura profissionalizada aqui de regulação das eleições. A gente tem um ramo do judiciário para regular as eleições. Claro que esse ramo do judiciário falhou feio em 2018. Em 2018, eles estavam olhando para as redes sociais e a desinformação circulando no WhatsApp, né? E eu acho que foram lentos, né? Vocês terem uma ideia de como eles foram lentos, eles fizeram um conselho com pessoas que iam orientar o Tribunal Superior Eleitoral sobre a internet, né, a campanha na internet. No primeiro turno, esse conselho não se reuniu durante o período de campanha do primeiro turno. Só foi se reunir no segundo turno, porque a bola de neve já era de um tamanho que eles não imaginavam, né? Então, eu acho que essas soluções legais, eu acho que a gente deve ter muito cuidado no desenho, né, dessa legislação. Eventualmente, a gente precisa de alguma legislação nova, penal mesmo, em razão desses grupos organizados, essas organizações feitas para fraudar mesmo os procedimentos democráticos, mas a gente tem que ter muito cuidado com elas, né? Muito cuidado para a gente não matar a democracia com o veneno que a gente quer dar aos inimigos da democracia, né? Eu acho que as redes sociais são agentes fundamentais para a solução do problema. A gente precisa dialogar com as redes sociais estão no núcleo do problema e elas têm que participar também da busca de soluções, elas precisam colaborar, ou voluntariamente ou compulsoriamente, né? Elas conseguem detectar esses fluxos de desinformação muito mais rapidamente do que a justiça eleitoral, do que os partidos políticos, do que os candidatos, e elas precisam agir, né? É próprio da rede social ter moderação de conteúdo, né? Quem tem uma página na internet, mesmo antes das redes sociais, já fez moderação de conteúdo. Moderação de conteúdo não é em si censura. Pode virar censura, a depender da mão, né? Mas em si não é censura. Agora, além de exigir que elas façam essa moderação de conteúdo e tenham agilidade para isso, e essa foi uma preocupação grande dos franceses e dos alemães. A Alemanha fez uma legislação que não é exatamente sobre desinformação, ela é um pouco mais ampla, porque ela é uma legislação sobre redes sociais, e ela determina que as redes sociais têm que tirar num prazo curto aquela informação ilegal. Então, ela não cria novos tipos em matéria de discurso, né? Então, o que é o discurso ilegal? O que é a informação ilegal? É aquela que tem já crimes definidos na legislação penal. Então, tem uma injúria, tem uma calúnia, tem uma difamação, tem a negação do Holocausto, né? E outras coisas que são criminalizadas na legislação deles. Então, a rede social tem um prazo para tirar do ar, porque senão ela vai responder a uma ação judicial. Então, ela está sendo colocada ali como um partícipe da busca dessa solução. E a sociedade civil também tem que agir, né? Tem muita responsabilidade da gente. Duas coisas eu quero chamar a atenção sobre a sociedade civil. Em primeiro lugar, a gente precisa fomentar mais aqueles sites de busca de verificação, né? Sites de verificação de fatos, né? Eu até brinco com os colegas jornalistas que verificar o fato, conferir se o fato é verdadeiro, é próprio da profissão de jornalista. Mas agora virou
uma atividade econômica à parte, né? Conversando na semana passada numa live com o Fábio Guzmão, um jornalista super experiente do Globo, que foi um dos precursores no Brasil dessas agências de verificação, né? Antes de se falar em campanhas de desinformação, foi logo no início das redes sociais, 2010, ele criou uma estratégia lá de combate à desinformação lá no Rio, e ele disse um negócio interessante, ele disse assim, olha, sempre nós trabalhamos procurando conferir se aquela informação é verdadeira ou não é. Isso é próprio da nossa profissão. Só que, se o jornalista procura, tem um boato, um rumor, tal, o jornalista procura, e aquilo não tem fundamento, aquilo não é notícia. Então, o que ele faz? Ele descarta e vai procurar outra coisa. O que aconteceu agora é que aquilo é notícia. Por quê? Porque aqueles boatos, aqueles rumores tomaram uma dimensão tal que precisam ser claramente refutadas, negadas por alguém, né? Tem um agente para isso, né? Então, a gente precisa investir mais nisso. Eu acho que as universidades precisam ter seus grupos de verificação de fatos na internet, né? Os grandes veículos de mídia aqui no Brasil já têm umas agências bem interessantes e têm ajudado as redes sociais a trabalhar com o problema da desinformação, organizações não governamentais. Eu acho que a sociedade tem que fazer a sua parte. E outra coisa que a sociedade, eu acho que precisa fazer a sua parte também, é a gente investir mais em alfabetização digital, né? Esse tiozão do WhatsApp, ele tem uma relação muito problemática com a informação. E a gente sempre teve, todos nós aqui, eu, Bolzan, qualquer um, porque nós não passamos por uma espécie de uma educação para a mídia, não é? O brasileiro médio, ele tem uma relação complicada com a mídia. Muitas vezes ele ou refuta tudo, desconfia de tudo, né? Ou ele acredita em tudo, né? Saiu na mídia, né? E esse cara que acredita em tudo, ele transfere para a internet. O cara diz assim, aconteceu isso, você viu aonde? Está lá no WhatsApp, né? Está lá no WhatsApp. Então, é verdade, quer dizer, é uma relação problemática com a internet. Falta de criticidade, falta de capacidade de problematizar essa informação que chega a ele. Precisa fazer, óbvio, com linguagens diferentes, para públicos diferentes, a utilização do WhatsApp tem que ser abordada de um jeito e o jovem de outro, mas eu acho que a ênfase no jovem é fundamental, né? A gente precisa colocar isso na escola, eu acho que a escola tem que ensinar as pessoas a lidar com a informação e com a internet. Enfim, tem um conjunto de possibilidades. Eu sempre que falo sobre o tema, eu lamento não dar a solução para o problema, né? Se alguém estava esperando a solução para o problema, eu digo que eu até agora não achei, eu tenho apenas pistas, né? E tenho trabalhado com essas pistas e continuo buscando respostas. E esse alerta que a situação atual mostra, né? E depois da campanha de 2018, agora o período da pandemia é um período de inundação de desinformação nas redes sociais, isso trouxe para a gente um alerta para que a gente tente ficar preparado para o que vem, não é? Então, se a gente conseguir, nesse diálogo, trabalhar com essas pistas, conseguir alguns caminhos, isso pode trazer para a democracia uma força para enfrentar outros problemas que virão no futuro e que a gente nem imagina ainda quais são, que virão dessa relação entre comunicação e democracia. Eu quero terminar lendo aqui um parágrafozinho de um texto que eu publiquei em um site americano e que estou tentando ver se eu publico, estou vendo se eu termino aqui para publicar como um pequeno livro aqui no Brasil, que diz assim, esse é o finalzinho do meu texto. Nesta busca de soluções, temos que reconhecer este princípio. Uma democracia constitucional não deve reagir contra os seus inimigos utilizando certos tipos de instrumentos, porque, ao fazê-lo, ameaçaria a própria existência de tal democracia constitucional. Não podemos lançar um ataque contra os que ameaçam as nossas democracias como se fôssemos democratas kamikazes, pondo em perigo toda a estrutura democrática quando estamos a responder a um ataque inimigo. Todas as opções à nossa disposição devem considerar seriamente a defesa dos direitos individuais e coletivos, que não podem transformar as nossas democracias, que podem transformar, né, se
sempre considerar a questão da proteção dos direitos fundamentais, se a gente sempre tiver no radar a proteção dos direitos fundamentais, que podem transformar as nossas democracias em regimes mais resilientes. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Uma resiliência desse regime tão frágil. Obrigado e fico aqui à disposição. Valeu, Gustavo. Uma ótima fala, hein? Gostei demais. Acho que fui anotando algumas coisas aqui também, até porque é um tema que interessa a muita gente, né? E particularmente a mim. Eu acabei orientando uma dissertação nessa temática. Fizemos um pequeno livro também, eu e a Adriana Fosto-Gato, sobre o tema da democracia e fake news, né, ou desinformação. Mas acho que você traz uma série de questões importantes. Eu estava vendo aqui, se me permite, eu vi 2 ou 3 questões que foram colocadas aqui. Até uma, eu acho que você acabou de responder agora, falando na questão da capacitação e tal, que é o Yuri falou que uma das tentativas passaria por uma capacitação digital, como ele fala. Né? Uhum. A professora Fado, que eu me penitencio de não ter mencionado no início, que está com a gente também aqui, a professora Fado, achei que era, ela coloca a questão de como a democracia se proteger contra essa corrosão da própria democracia. Né? De fato, eu acho que esse é um problema fundamental, né? Como você acabou de dizer agora no final, né? Ou seja, como a democracia se defende dela mesma, de certo modo, né? Sem cair no seu oposto, né? E sem permitir que o seu oposto, por outro lado, né, a destrua também. Então, essa linha marginal aqui, né, esse limite aqui é muito tênue, me parece. É bastante complicado. Então, se você puder fazer um comentário. E a Carolina Borba também tinha colocado antes aqui uma questão ligada, vamos dizer assim, traduzindo um pouco a questão dela, né, ligada a esse histórico militar, né, desse militarismo, não só do Brasil, mas da América Latina como um todo, né, dessa tradição dos desvios autoritários que a história nos coloca aqui. Estamos sempre meio que... ela diz, como que nos Estados Unidos ou em outros lugares, né, essas questões aparecem, mas não se coloca em pauta a possibilidade de um desvio autoritário, embora agora, nos últimos tempos, com Trump, né, assim, esse debate, não o debate da questão do militarismo, de alguma maneira parece que começou a entrar em pauta também, mas eu acho que é uma questão que a Carolina Borba colocou. Então, se você quiser fazer um comentário sobre essas 3 questões, e eu colocaria uma quarta que eu acho que dialoga muito com toda essa pesquisa que você faz com relação aos meios de comunicação, como você disse desde o início. Né? E eu lembro aqui que há algum tempo atrás, né, talvez antes de se colocar em pauta esse debate em torno, né, assim, dos desvios da internet como um espaço para avanço da democracia, que era exatamente o problema que tratava naquilo que a gente chama dos meios tradicionais de comunicação, que era a regulação dos meios de comunicação. Né? Até o caso da Argentina, por exemplo, a Cristina Kirchner caiu em desgraça por um dos fatores, foi porque ela promoveu um processo legislativo de regulação dos meios de comunicação, que no Brasil nenhum governo, né, pós-88 fez, nem os governos petistas fizeram. Né? Mas como falar de uma regulação de meios onde os meios já não são mais aqueles antigos meios tradicionais de comunicação, não, os chamados a grande mídia já não é, né, das jornais, televisões, etc., já não tem mais o poder que tinha, talvez, né? E assim, houve essa difusão da comunicação, né, ou do diálogo, das possibilidades no contexto digital. Então, se conseguir fazer um apanhado, um comentário em relação a essas questões. Excelente, né? Essa primeira dessa autodefesa da democracia, né? Isso é um problema que os constitucionalistas, os estudiosos de teoria do Estado, teoria política, já enfrentam há muito tempo, né? A ideia de democracia militante, por exemplo, o debate sobre democracia militante é isso, né? A democracia vai abrir o espaço para aqueles que querem destruí-la. Né? Então, a gente já e aflora isso nos momentos de crise. Né? Esse debate sempre volta nos momentos
de crise democrática. Agora, aquela brincadeira que se faz, né? Você pega o manifestante fazendo uma passeata pedindo a volta da ditadura militar para não poder ter passeatas, né? Exatamente, exatamente. Né? Tem até uma charge muito boa que é o policial batendo no cara que está com a placa pela volta da ditadura e o cara pergunta, mas o que é isso? Ele diz, é uma amostra grátis. É uma amostra grátis. Mas vejam, e tem um problema aí, sabe, Bolzan, que é a diferença do debate, né? As diferenças que a gente tem que fazer entre os debates em democracias consolidadas e democracias não consolidadas como a nossa. Não é? Aquilo que serve para uma democracia consolidada não necessariamente vai servir para uma não consolidada. Se você pegar a legislação francesa e a legislação alemã, você lê, você pensa assim, não são tão problemáticas assim, né? Pelo menos a alemã trabalha com criminalizações que já existiam lá, ela está simplesmente criando procedimentos, né? Deveres ali para quem é dono de rede social e tal. E a francesa já tem um pouco mais de regulação, mas ela é mais forte no período eleitoral, que é justificável. Mas se você vê a reação das organizações internacionais de defesa de direitos humanos, foi crítica. Mas a principal preocupação dessas organizações não é com a França ou com a Alemanha. Eles não imaginam que essas legislações pontuais em França e Alemanha vão destruir as democracias de França e Alemanha. O que eles temem é que aquilo seja álibi para as democracias frágeis, entendeu? Para o cara começar a fazer, essa minha lei aqui é muito parecida com a alemã. Sim, cara pálida, sua lei é muito parecida com a Alemanha, com a da Alemanha, mas a democracia alemã tem muito mais proteções do que a sua democracia. E se você aplicar esse instrumento aqui, você vai destruir a democracia. Então, a diferenciação entre esses dois espaços, né, de debate, a gente precisa fazer bem claramente, não é? Então, eu acho que é o debate do momento, né? Essa da autodefesa da democracia. Qual é o limite para isso? Qual é o limite para isso? Por muito tempo eu dei aula de Constitucional 3 lá na UFPE, quando eu era professor da UFPE, e Constitucional 3 tinha aquela parte de defesa do Estado e das instituições democráticas, né? Então eu gostava bastante de discutir com eles aquela coisa da constitucionalidade diferenciada num período específico de tempo onde há uma crise da democracia, uma crise do Estado. E eles sempre me perguntavam assim, professor, e se esses instrumentos aí não resolverem? Eu disse, aí a gente não tem mais democracia, né? O que o Constituinte fez foi dizer assim, até aqui eu lhe chamo de democracia, passar disso aqui você não é mais. Né? Esses limites ali naquele desenho são mais ou menos claros, mas eles não são na vida concreta, né? Eles não são nessa guerra que a gente está fazendo hoje com a desinformação. Então, essa divisa, né? Esse ponto. Há medidas que claramente a gente sabe que não ameaçam a democracia, há medidas que a gente sabe que claramente ameaçam a democracia, né? E há uma zona cinzenta enorme aí que a gente vai passar muito tempo discutindo. Né? Essa coisa da diferenciação dos debates, eu só lembro da postura do Tribunal Constitucional Federal alemão, depois, dos seus primeiros tempos, assim, sobre a extinção de partidos políticos, né? Ali era uma aplicação da ideia de democracia militante e o que eles decidiram ali é que aqueles dois partidos que foram extintos, eles não aceitavam as regras do jogo, portanto não podiam jogar. A ideia é essa, né? A ideia é essa. Então, é um pressuposto do jogo democrático que você aceite as regras do jogo. Só que o que aconteceu ali, aquilo foi usado para aqui no Brasil extinguir o Partido Comunista Brasileiro em plena democracia, né? Então, isso vai sendo usado como álibi em outros lugares e a gente sabe que a criatividade humana é infinita, né? Sobre essa questão das nossas democracias aqui mais frágeis, com essa tendência militar tal, e nos Estados Unidos, por exemplo, essa questão não está colocada, eu sempre gosto, eu nunca fiz um estudo específico sobre Forças Armadas e democracia, apesar de ter sido orientando no mestrado lá na Federal de Santa Catarina de Nilson Borges Filho, que era um estudioso do tema. Então, quando fui aluno dele, estava lá, li muita coisa sobre, mas como curioso, né, e por ter passado um tempo nos Estados Unidos, eu faço também bastante essa comparação. Eu acho que tem uma
uma diferença muito grande entre a democracia americana e as nossas aqui na América Latina, que é esse distanciamento maior da instituição Forças Armadas da luta política, né? Eles são efetivamente profissionalizados. Se você pegar no Congresso americano, você vai ter vários deputados e senadores que são ex-militares. E ex-militares que estão nos dois partidos. O militar mais conservador está lá no republicano, um militar mais liberal está lá no democrata. Eu lembro de um debate que eu vi na mídia quando eu estava lá, que era os deputados contestando a regra que Trump colocou de que não podia pessoas trans não podiam servir as Forças Armadas, porque tinha antigamente essa política nas Forças Armadas americanas de dizer que não fale sobre, né? Então você pode ser gay, você pode ser lésbica, tal, mas você não fala sobre. Ninguém pergunta, ninguém fala. Aí depois veio com Obama e eles não, isso não é problema para as Forças Armadas. E abriu para pessoas trans, né? Inclusive algumas pessoas chegaram a postos mais altos do oficialato. E Trump tirou essa política, né? Fazer só um parêntese aqui para mostrar como essa questão é enfrentada de forma diferente lá. Eu lembro que eu estava no Boston College e recebi um e-mail, porque o e-mail dos visiting ficava na lista dos professores, então aquele e-mail que o diretor mandava para todos os professores, eu lembro de ter recebido um e-mail que era um pedido do diretor da faculdade de que os professores dessem uma passadinha, botassem um adesivo de apoio a direitos de pessoas LGBTI e dessem uma passadinha no stand que os alunos tinham colocado na frente do stand das Forças Armadas dentro do campus, porque ele dizia o seguinte, que eu acho que ainda foi George Bush que fez uma legislação que dizia que se uma universidade se negar a receber as Forças Armadas no seu campus para fazer recrutamento de soldados, essa universidade perde verbas federais. Aí a Suprema Corte, num primeiro momento, suspendeu a norma e depois declarou a norma constitucional. Então, ele diz assim, nós passamos um bom tempo sem problemas com as Forças Armadas nessa matéria, LGBTI, né? Depois caiu essa norma, porque no começo a maior parte das universidades americanas proibia que o Exército, as Forças Armadas entrassem no campus para fazer recrutamento de pessoas, porque dizia, vocês não vão entrar aqui não, porque vocês são uma instituição que discrimina a orientação sexual. Aí eles foram proibidos, só que eles disseram, aí estava no governo Obama e não tinha mais a discriminação nas Forças Armadas. Aí agora, com o Trump, tem a discriminação com as pessoas trans e a gente não pode impedir que as Forças Armadas entrem no campus para recrutar pessoas. Então, qual é a ação da universidade? Da universidade como instituição? Incentivar que a comunidade se manifeste. Então, os estudantes fizeram um stand com bandeira LGBT na frente do stand das Forças Armadas e todos com adesivos, os professores iam lá com os adesivozinhos, mostrar apoio aos estudantes e tal. Então, é uma forma diferente, bastante diferente de lidar com a matéria. Mas voltando, então, o debate que eu vi lá quando eu estava lá era sobre essa questão do trans nas Forças Armadas. E eu lembro de uma fala de uma deputada democrata que era ela foi, não sei se era tenente, capitã, ela pilotava helicóptero e eu acho que foi no Afeganistão que o helicóptero dela caiu e ela foi salva por uma equipe que foi enviada para aquela região que tinha os talibãs e tal. E ela dizendo o seguinte, quando eu estava ensanguentada no helicóptero pegando fogo, não me interessava a orientação sexual de nenhum dos meus colegas que foram ali para me salvar, né? Então, veja, ela nesse aspecto super liberal, bem Partido Democrata, e ex-militar, tem vários, né? Então, essa profissionalização das Forças Armadas é importante lá. E aqui não. Aqui, veja, nos Estados Unidos, as Forças Armadas nunca foram usadas contra parte da população.
você vai num jogo da NBA, um jogo do futebol americano, qualquer deles, sempre vai ter aquela entrada com o hino americano e todo mundo ali no telão mostrando soldados americanos, né? Todo mundo tem um respeito enorme. Uma das figuras mais respeitadas nos Estados Unidos é o veterano, né? E eles têm veteranos demais porque eles estão em guerra desde depois da Segunda Guerra Mundial, não deixam de sair, eles não saem de guerras, né? Então, as nossas Forças Armadas, dentro do espectro político brasileiro, adotaram várias vezes na história um lado, viram parte da população, parte do espectro político como inimiga, né? E até hoje, na educação militar, na formação militar, eles reproduzem clichês, desinformação, né? Desinformação, não se ensina nas escolas de formação dos militares, nos centros de formação militares, não se ensina a história que está consagrada na historiografia, se ensina uma história especial, uma história adaptada, né? Uma história que é desinformação. Então, realmente, a gente tem um problema sério. Essa instituição vai continuar sendo um problema para a democracia enquanto isso existir, enquanto essa instituição tiver inimigos, inimigos internos, né? Ali naquelas manifestações contra o impeachment de Dilma, teve aquele caso de infiltração de um oficial do Exército e um grupo de meninos e moleques assim, de discurso de extrema esquerda, que era absolutamente inofensivo, né? Não é a infiltração em qualquer grupo que possa representar uma ameaça à democracia. Eles não estão infiltrados, né? Eu não vou dizer que se o cara entra porque concorda com aquele grupo, que isso é infiltração, né? Mas é um combate a uma parte do espectro político. Isso aí a gente vai ter para sempre esse problema enquanto essa instituição for assim, né? E sobre a regulação dos meios de comunicação, né? Que era um tema que eu trabalhava antes, né? De me interessar bastante por esse tema da desinformação. Nosso debate aqui sempre foi um debate deturpado. Sempre se comparou regulação com censura. Né? Eu sempre gosto de citar uma entrevista que assisti uma vez na TV Brasil do diretor da entidade reguladora da comunicação de Portugal. Né? Se você procurar entidades reguladoras da comunicação, o Brasil vai ser um estranho ausente ali. Todas as grandes democracias constitucionais regulam a comunicação, a radiodifusão, principalmente. E o entrevistador brasileiro disse, toda vez que alguém fala em regulação aqui no Brasil, dizem que é censura. Aí o português disse, a pior coisa que pode acontecer nesse debate é misturar, confundir regulação com censura. Ele disse, se você pegar os 10 países que estão melhores colocados no ranking de respeito à liberdade de expressão que o Repórteres Sem Fronteira faz, todos têm têm agência reguladora da comunicação. Aí eu saí da TV, entrei na internet e procurei o site da Repórteres Sem Fronteira e peguei os 20 países e saí procurando as entidades reguladoras. Os 20 mais bem colocados são entidades reguladoras da comunicação. A regulação era necessária por causa daquelas assimetrias que existiam ali dentro daquele meio. A lei que você citou, Bolzan, a lei argentina, para mim é uma das melhores leis sobre propriedade da comunicação feitas no mundo. Agora, claro que ela foi no finalzinho do tempo da regulação. Nesse tempo da regulação, ele meio que foi extinto pela convergência tecnológica, né, pela internet e tal. Aquelas regulações que da década de 60, década de 70, década de 80 foram feitas mundo afora não se aplicam muito bem hoje por causa da internet. Mas o nosso debate foi um debate deturpado e a gente criou um monte de monstros aí, né? Um monte de monstros nessa selva, né, que a gente deixou acontecer na comunicação. Beleza, Gustavo. Tinha uma última pergunta aqui, que é colocada pela Tainá. Na tua opinião, Gustavo, se o Estado tem capacidade regulatória para as novas tendências que estão surgindo, né? Ou seja, de certa maneira, que condições regulares, a gente falando em regulação das mídias, né, dos meios de comunicação tradicionais,
E qual a capacidade do Estado de regular assim, as chamadas novas mídias sociais, as TICs, né? Veja, eu acho que os passos que a gente deu no plano legislativo em matéria de internet aqui no Brasil foram bons. Não é? Eu acho que o Marco Civil da Internet foi uma boa legislação, ela não foi uma legislação. Se acusou muito no começo de riscos de abafar a internet, de restringir a internet. Nesse campo, eu acho, de regulação da internet, Bolzan, vou fazer uma brincadeira, eu acho que é mais fácil fazer a regulação, porque aqueles que eram os inimigos da regulação, que são as empresas de radiodifusão, elas entraram na internet pedindo regulação, né? Porque elas não têm o poder desproporcional que elas tinham lá, então elas entraram aceitando a regulação. Então, o Marco Civil da Internet e agora a Lei Geral de Proteção de Dados, né, em matéria de proteção de privacidade, de intimidade, de imagem e tal, eu acho que a gente vai ter, eu acho que a legislação é boa. Claro que ela não é uma invenção nossa, ela está muito inspirada na normativa europeia sobre, não é? Que já estava influenciando o mundo, né? Você vai entrar nos sites e aí ele diz assim, nós usamos cookies para tal finalidade, tal, você aceita, tal. Antes da nossa Lei Geral de Proteção de Dados já estava acontecendo isso. Mas por quê? Porque a Europa teve a preocupação de fazer a sua legislação, que eles chamam de viral, porque a empresa que negocia com a empresa que tem algum tipo de base, algum tipo de filial tal, na União Europeia, se submete também à legislação, e acabou o mundo todo se submetendo a ela. Mas o que eu quero dizer desses dois é que eu acho que a gente foi de forma prudente, né, com intervenções pontuais. Claro que a gente está falando aqui de duas ilhazinhas pequenas e um oceano enorme, não é? Claro. Né? Se a gente pensar no eleitoral, eu acho que a gente não acertou a mão ainda. Né? Eu fiz o levantamento das decisões que o TSE tomou na eleição de 2018 e a minha conclusão foi de que eles erraram mesmo. Eles foram omissos, porque eu dividi ali em duas atuações. A atuação como jurisdição, então, quando eles respondiam às ações dos candidatos, e o outro como regulador do processo eleitoral. Né? E nas duas eles foram mal. Nessa da ação individual, né, ações dos candidatos, eles usavam bem o discurso dos direitos fundamentais, entendeu? Usavam razoavelmente bem. E muitas vezes era difícil ali, realmente naquele ponto ali, naquela circunstância daquele caso concreto, era difícil fazer alguma coisa. Mas o erro foi principalmente na ação como regulador, o TSE como regulador do processo eleitoral. Né? Se você pegar a reação que eles tiveram no segundo turno em relação à desinformação, foi uma reação de autodefesa. Eles se preocuparam em defender a imagem do TSE, a imagem da Justiça Eleitoral, a imagem da urna eleitoral. Por quê? Porque enquanto estava só atingindo candidatos, parecia que era assim, vocês se resolvam aí entre vocês, eu não tenho nada a ver com isso. E que não é, não é? A integridade da eleição passa por limpar o debate desse tipo de boato, de rumor e tal. E quando atingiu, acho que eles não entenderam claramente, achavam que era só uma incompreensão das pessoas, eles não estavam com a consciência ainda de que ali era um ataque à democracia em si, o ataque à urna eleitoral, à urna eletrônica, né? Mas eles começaram a fizeram um site, dentro do site do TSE, uma página só sobre desinformação em matéria de urna eletrônica, regras eleitorais e tal, e fizeram publicidade em rádio e televisão para isso. Então foi uma reação muito pontual, muito limitada, e acho que de lá para cá a gente evoluiu muito pouco, viu? A gente melhorou bastante, eu acho que houve um pouco mais de agilidade nessa eleição municipal, mas é uma eleição muito difusa, não é uma eleição muito que não é como a eleição nacional, né? A eleição nacional é um tsunami, né? A desinformação veio em 2018 como um tsunami. Então, eu não sei se, pelo que foi feito agora, se a gente vai estar preparado para a eleição do ano que vem. É isso aí, Gustavo. Acho que essa questão do TSE, da regulação e do tratamento das eleições também é um tema relevante, né? Ou seja,
o que a gente está vendo é exatamente um momento de transição que a gente não sabe, e as próprias mídias vão se modificando, né? Ou seja, o próprio papel do Facebook durante um período foi meio que assim, não tão bem percebido, né? Ou seja, se focou muito na questão do WhatsApp e tal. Né? Hoje, talvez a questão do Twitter e outros meios talvez, né, vão ganhando espaço também, mas temos muitas coisas para fazer, né? De qualquer maneira, acho que a tua fala contribuiu muito para a gente pensar e, né, assim, remexer esse caldo de discussão todo, né? Trouxe muitas informações e muitas questões importantes. Eu acho que nós, no campo do direito, precisamos pensar muito e assim, agir para tentar contribuir nesse processo também. Acho que é um papel importante que a gente tem para fazer. Não só entender, mas também para contribuir em como fazer, o que fazer. E é por isso que nós, aqui no Cyber, estamos, né, assim, convidando os amigos que são experts nos temas para trazerem essas discussões para nós e permanecerem com a gente, né, nas próximas e continuarem aqui contribuindo com o debate que a gente quer fazer avançar bastante. Não sei se tu quer dizer mais alguma coisa para a gente finalizar. Só agradecer mesmo, Bolzan, e dizer que eu acho que nós juristas somos muito tímidos ainda nesse debate. Eu acho que é um debate interdisciplinar, né? Eu tenho lido muita coisa do pessoal de estudos de mídia, né? O pessoal da área de comunicação, informática, essas duas áreas, óbvio que é o tema central para eles hoje, é um dos temas centrais, mas coisas interessantes de psicologia, né? Porque tem muito trabalho assim sobre por que as pessoas repassam, né? Por que as pessoas... às vezes a pessoa sabe que é falsa a informação e repassa. Então tem muito trabalho de psicologia interessante e eu acho que muito pouca coisa de direito. Eu acho que a gente que trabalha com democracia, com direitos fundamentais, eu acho que tem muita coisa a contribuir ainda nesse debate. Eu acho que sempre está presente aquela fala do Stefano Rodotà, quando dizia que a gente, né, precisa... Para os problemas novos, a gente precisa trazer soluções novas. Não adianta querer adaptar as velhas soluções para os novos problemas que não necessariamente vão dar certo. É isso que a gente tem que buscar, né? Acho que tem que ir atrás disso para tentar construir. Que não é fácil, porque, de fato, a gente está navegando, né, em águas turvas, né? Mas esse é o papel, sobretudo o papel da academia, né? Que é o de tentar pensar essas questões. Mas, né, queria te agradecer muito, dizer a todos e a todas que estiveram conosco, mais uma brilhante participação hoje, né, com o professor Gustavo, da Unicap, né, parceiraço lá do Recife. Né. Espero que em breve possamos, né, compartilhar, né, presencialmente, né, as maravilhas, né, de Pernambuco, do Recife e o convívio, né, com todos os amigos, né, muitos amigos lá na cidade eu tenho. E dizer que no dia 28, né, nós estabelecemos de 15 em 15 dias, então no dia 28 nós receberemos, né, o professor Diele Coelho, da UFMG, da PUC Minas, para falar sobre a viragem tecnológica no campo processual. Né? Acho que ele é um pesquisador que tem tratado bastante do tema, né, tem participado desse debate de maneira bastante profícua, né, e é um processualista também, né, nos moldes tradicionais de classe, reconhecido, né, tem atuado também na elaboração legislativa em termos de processo. Então vai ser, né, com certeza, mais uma atividade de proveito e de grande qualidade para todos. Né? Mas hoje tivemos a honra do Gustavo aqui dizer que nosso agradecimento e pedir que ele, né, mande um abraço a todos os amigos lá da Unicap, né, e do Recife. Tá bom? Grande abraço, tchau, boa noite pessoal. a todos e até a próxima.